Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, vocês já me conhecem. E hoje eu quero falar sobre um estoico pouco conhecido, que é Dionísio o Renegado, dito como sendo um estoico hedonista. Antes de nós continuarmos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Muito bem. Estoico hedonista, estranho isso, não é verdade? Isso porque nós costumamos a colocar o prazer enquanto um bem apenas enquanto nós falamos do epicurismo, apenas enquanto nós falamos do cirenaísmo. Porque, de um modo geral, os estoicos vão colocar o bem ou o sumo bem no campo dos indiferentes. De um modo geral, a busca do prazer será colocado num campo onde o seu julgar, o seu repelir, o seu buscar estarão sempre naquela condição de que isso realmente não é importante. Então você não merece dar importância a isso, você não merece dar vazão a isso. É literalmente diferente. Mas, e é uma coisa que eu sempre falo em quase todos os meus vídeos, né? O movimento estoico, ele durou 500 anos. E nesses 500 anos, aproximadamente, nós não podemos dizer que ele foi totalmente coeso. Essa coesão existiu com o epicurismo. Se você pegar de Epicuro até os epicuristas posteriores, até Roma, você vê que houve pouca alteração. Tente encontrar algum campo de ruptura, por exemplo, entre o Lucrécio e Epicuro, vocês vão encontrar poucas rupturas. Talvez Lucrécio seja apenas um pouco mais intimista, talvez até mais depressivo. Mas essas rupturas houveram várias durante a história do estoicismo. Então, dizer assim, que eu farei um exercício estoico para isso ou para aquilo, é no mínimo não conhecer o estoicismo, porque você está desconsiderando essas rupturas, construções e reconstruções que aconteceram nesses 500 anos de estoicismo. Ele não é um movimento social, intelectual coeso, e nunca foi. E nessa ruptura, ou constantes rupturas que o movimento estoico teve, nós tivemos casos até curiosos como esse de Dionísio Renegado, que coloca o prazer como sendo um bem, algo a ser desejável. Diz Diógenes Laércio que ele tem um capítulo, o capítulo 4, o capítulo 4 fala apenas sobre Dionísio. Na parte que fala sobre os estoicos, o 4 fala sobre Dionísio. E ele fala assim, inclusive, né, que Dionísio, o renegado, ele afirmava o supremo bem como sendo o prazer, né? E essa afirmação foi feita após um ataque de oftalmia. De fato, sofrendo intensamente, viu-se impedido de definir a dor como um indiferente. Ou seja, a afirmação teórica dele, de que a dor ou o prazer estão no campo dos indiferentes, surgiu após uma doença. Essa doença fez com que ele sofresse, sentisse dor, e a partir daí ele se recusou a aceitar o prazer e a dor como no campo dos indiferentes, porque ele viu que é impossível. Talvez ele tenha entendido o sábio estoico no campo dos indiferentes como algo concreto, como algo empírico que você encontra por aí. O que, segundo alguns estudiosos, alguns hermeneutas, vão dizer que realmente isso é impossível. E, na verdade, Zenão, quando constrói essa ideia do sábio estoico, não foi com a intenção de poder encontrá-lo no mundo que nós vivemos. Talvez Dionísio tenha entendido dessa forma. E já que esse sábio estoico que coloca
o prazer, as sensações no campo dos diferentes, já que isso é impossível no campo empírico, no plano do mundo aqui em que nós vivemos, então ele coloca no campo ele coloca o prazer no campo do supremo bem. Ele coloca que ele era filho de Teofrasto e sua cidade natal era Heráclea. E foi aluno de Zenão. A princípio, diz Diógenes Laércio, ele foi um amante da literatura e tentou dedicar-se a todos os gêneros de poesia. Em seguida, manifestou predileção por Átaros e procurou imitá-lo. Teve determinado momento de sua vida, ainda segundo Diógenes Laércio, que ele diz que ele abandona Zenão e opta pelos Cirenaicos e passou a frequentar bordéis, entregando-se despudoradamente a todas as tentações da vida. Viveu até quase os 80 anos, deixando-se morrer de inanição. É sempre muito interessante vocês observarem, como em qualquer texto antigo, as intenções daquele que escreve os textos. Quando ele fala que passou a frequentar bordéis, entregando-se despudoradamente a todas as tentações da vida, isso parece ter influxo cristão, não parece? É muito interessante isso. É como se o prazer, o frequentar bordéis, fosse algo nocivo. Teríamos que fazer um estudo aí interessante sobre Diógenes Laércio. E existem realmente alguns estudos sobre Diógenes Laércio, sobre quem foi esse cara, quem foi esse importante doxógrafo que nós levamos em consideração na maioria dos nossos textos sobre filósofos antigos, e até para ver sobre as influências dele nesses textos. Alguns estudiosos, inclusive, vão apontar que muito provavelmente ele foi ou teve algumas influências céticas. Ele seguiu a linhagem de Pirro, mas essas são apenas algumas teorias. Mas, considerando, por exemplo, essa passagem que ele escreve aqui, ele levou a vida despudoradamente, isso, não sei, me faz lembrar um pouco dos cristãos, levando em consideração que ele viveu, se eu não me engano, no século IV, eu tenho que confirmar essa informação depois, então o cristianismo já era hegemônico. E o cristianismo já sendo hegemônico, a gente se pergunta, por exemplo, até que ponto que ele influencia a construção dos textos. Ele fala que Dionísio teve vários livros, evidentemente não é um livro, não é isso aqui, né? São pergaminhos, na verdade, como, por exemplo, o Exercício, em 2 livros, do Prazer, em 4 livros, da Riqueza, da Popularidade, da Vingança e por aí vai. E termina, então, falando que estes foram os estoicos heterodoxos. E que o sucessor de Zenão foi Cleantes. Então, os heterodoxos são esses, Dionísio, tem Érilo também, e tem Ariston, que eu gosto muito, e que Marco Aurélio leu muito, né? Um desses estoicos pouco conhecidos e que foram bem heterodoxos. E daí que eu levanto a tese, não só eu, mas outros pesquisadores também, que Marco Aurélio, lendo Ariston, ele também foi bastante heterodoxo. Marco Aurélio foi heterodoxo. Bom, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso sirva como um incentivo para começar a ler e a pesquisar sobre Dionísio também, Dionísio Renegado. Espero que vocês compartilhem esse vídeo e deixem aqui embaixo seus comentários. A gente se encontra por aí. Até a próxima.